Boa noite. Nós vamos agora apresentar o nosso trabalho da Idade Moderna, falando sobre o pintor Ivan Serpa. Ivan Serpa foi um pintor brasileiro que nasceu em 1923, no Rio de Janeiro, e morreu com 50 anos em 1973, também no Rio de Janeiro. Entre 1946 e 1948, ele teve aulas de desenho, pintura e gravura com o artista austríaco Axel Leschetschek. Em 1951, ele recebeu o seu primeiro prêmio, que foi o Prêmio Jovem Pintor Nacional, na primeira Bienal do Museu da Arte Moderna em São Paulo, com a sua obra Formas. E nesse mesmo ano, ele realizou a sua primeira exposição individual, na Galeria do Ibeu, no Rio de Janeiro. Ele criou o primeiro curso livre de arte no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, e ele deu aula nesse museu por quase 2 décadas. Ivan Serpa tinha como influência os pintores Axel Leschetschek, que foi o seu professor, e também Max Biel. Ele se distanciava de abordagens da pintura acadêmica e do modernismo nacionalista, de artistas como Cândido Portinari e de Cavalcanti. O que seria a pintura acadêmica? A pintura acadêmica ela era caracterizada por regras, tanto formais, técnicas, estéticas, dos estilos das academias de arte. Então, as abordagens da pintura acadêmica tinham regras para ser seguidas. E ele não concordava com isso, pois ele acreditava que a arte é uma liberdade de expressão. Em 1954, com a influência do concretismo que chegou no Brasil, ele formou o Grupo Frente, no Rio de Janeiro, o qual ele mesmo liderava. O Grupo Frente era formado por ele e alguns alunos dele também, mas eles aceitavam pintores de todos os gêneros, desde que esses pintores estivessem dispostos a questionar a arte como um todo. Com o crítico Mário Pedrosa, ele lançou um livro e relatou a arte como a liberdade completa de expressão. O que foi o concretismo e como ele afetou a arte nessa época? O concretismo ele foi formado depois do movimento de arte concreta criado por Van Desberg. E o Max Biel ele foi influenciado por esse movimento e incentivou outros pintores a também criar artes concretas. Por que concretismo? Porque eles não buscavam mais retratar a realidade como ela é. E foi exatamente isso que o concretismo mudou na arte, pois antes eles buscavam retratar a realidade como ela era e o concretismo veio para quebrar isso. Quais são as características do concretismo? Eles retratavam planos bidimensionais, tinham paletas de cores vivas, trabalhavam com formas geométricas, linhas e busca de precisão nas suas formas. Falando um pouco agora sobre as características do Ivan Serpa. Ele se interessava muito pela estrutura da composição e pelo ritmo das formas. Em 1947, ele realizou a sua primeira pintura abstrata, que foi um pequeno guache gestual ordenado geometricamente. Em 1951, ele fez a sua primeira pintura construtivista, chamada Formas, onde ele mostra o crescimento do seu interesse pela abstração geométrica. E esse interesse pela abstração geométrica foi reforçada quando ele teve contato com as obras de Sophie e de Max Biel, na primeira Bienal Internacional de São Paulo. Ivan Serpa passou por diversas fases de estilo artístico, inclusive passou a desenhar por cima de imagens e convites, e também utilizou várias técnicas de pintura como tinta sobre tela e papel, desenho a nanquim, colagem, gravuras e esculturas. Ivan trabalhou com diversos estilos, desde a geometria até a sua fase crepuscular, considerada como expressionista, pois retrata de um sentimento de angústia e dor, representado por coisas que estavam acontecendo no mundo naquele momento, como está na terceira imagem,
Na verdade, foi um modo dele expressar uma forma de indignação. Ele também fazia colagem sobrepondo figuras, e ele podia até se inspirar por um papel corroído por cupins. Sua imaginação ia muito além e a sua criatividade não tinha limites. Se for olhar todas as imagens das obras do Ivan Serpa, até parece que são de artistas diferentes, mas na verdade são fases diferentes artísticas dele. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Tenham uma boa noite.